brincadeira, né? Minha conversa com a Filó ficou gravada agora, tá ao vivo. É. Bem, Paulo, voltando aqui. Estamos de volta. Olha que presença ilustre. Emerson Kretschner, é assim que fala, né? Espala da Sim. OSPA. Nossa, Emerson, que bom, que bom te ver aqui. Que honra muito grande. E nós voltamos à live porque tem a terceira curiosidade, né? E essa terceira curiosidade vocês não perdem por esperar. Espera uns minutinhos que as pessoas estão entrando ainda. Claro, espero sim. Inclusive, Paulo, eu diria. André Meneghello, meu querido. Ana Lídia. Voltando ao assunto anterior, Paulo, só completando, que, na minha opinião, realmente eu acho que, interpretativamente, a gente deve caminhar para uma tensão no quarto compasso desse concerto, quarto compasso do solo, né? Porque a gente Quarto está compasso em do direção solo. do sol, porque a gente está em direção à dominante, né? Isso só vai se resolver depois lá mais quatro compassos quando volta a tônica. Eu estou Cara, super respeitando. extraordinário isso. Extraordinário isso, porque realmente a tradição foi na direção de um decrescendo, né? Por isso a gente ouve esse decrescendo. Ó, entrou o Luiz Fernando aí. Pronto, agora a escola de música da UDESC está inteira aqui, anos 80, né? Não podia estar mais bem representada. É tão interessante isso que você trouxe, porque de fato, né? De fato, a caminhada para dominante é uma caminhada de tensão. É fantástico que você trouxe. Eu vou pensar seriamente em como fazer isso. Eu vou te convidar, escuta a gravação do Davi Oistra. Se você escutar a gravação do Davi Oistra, você vai ver que ele faz esse caminho em direção à tensão no quarto compasso do solo. Ele toca sol, fá, fá e para assim de uma maneira brusca, mantendo a tensão por cima dos dois tempos Tempo de de pausa pausa. geral até que ele continua. Porque ele continua, ele tem esse dominante, tensão, tensão e continua no dominante. Sétima da dominante. A sétima aqui aparece claramente aqui, que vai caminhar depois com uma escalinha, né? Até de volta ao sol. Né? Quer dizer, é um caminho, ele faz um caminho, um arco, que tensiona em direção dominante, depois ele faz um pulo de oitava e vai até a sétima da dominante, que é a nota mais aguda de toda essa passagem do primeiro solo do concerto, que é o momento talvez mais tenso, onde ele toca a sétima do acorde dominante, e depois ele decresce de volta para o sol, para a tônica. E aí esse movimento decrescendo, um movimento de notas descendo e que dá para fazer um decrescendo, que eu acho que aí sim tem a ver com o movimento do acorde dominante para o acorde tônico. Bom, a sala já está praticamente cheia, como estava no final. Então, se você quiser trazer a terceira curiosidade, eu estou curioso também, Nicola. Qual é a terceira Paulo, curiosidade? Vamos lá. ajuda os nossos ouvintes e me responde. Qual é o concerto para violino de todos os concertos para violino, de todos? Os concertos românticos, eu tenho que ser mais específico, os concertos para violino românticos, qual é o mais conhecido do público em geral? Do público em geral. Acho que Tchaikovsky. E você já viu como é que é o tema do primeiro movimento?
iâmbico, iâmbico. E a gente já pensou como é que toca isso? Baixo, cima? Baixo, baixo? Ou cima, baixo? A gente acha que é só Mozart, e não é. É muito além disso. E eu acho que quando a gente se dá conta disso e percebe isso, a gente começa a entender a linguagem daquilo que nós somos porta-vozes e temos como missão transmitir esse recado, transmitir essa ideia musical da maneira... eu costumo usar o termo mais eloquente possível, onde a gente pode explicitar bem os dramas, as tensões e as belezas que o compositor, em parceria com o intérprete, propôs passar para o ouvinte. É isso, Paulo. Que maravilha, Nicola, que maravilha. Verdade, verdade. No concerto de Tchaikovsky a gente nunca para pensar, né? No concerto de Tchaikovsky a gente nunca para pensar. É verdade. É verdade. A orquestra Pessoal! toca baixo, baixo, o solista toca acima, baixo, mas o ritmo é o ritmo iâmbico. E o tema é esse. Mesmo quando chega no... né, aqui também a gente costuma... Uns tocam baixo, baixo, outros tocam... Quer dizer, a escolha é do intérprete, mas que fique claro que se está tocando um ritmo iâmbico e como se deve interpretá-lo. Né? E que Tchaikovsky também não bebeu da música do período clássico à toa, a gente sabe disso, né? Ele é um grande admirador de Mozart e Haydn. Que maravilha, Nicola, que maravilha. Que associação legal para você fazer no final desse compartilhamento de informações. Então, vamos abrir para perguntas dos interessados com relação a isso, Nicola? Pessoal, especialmente, claro, tem gente que chegou agora, mas ao gosto de todos, né, seja os que chegaram agora, seja os que estavam no início da live, e um grande admirador de dança, exato, Sofia. Você sabe que quando eu toquei o concerto de Tchaikovsky para o Bozzizio fez questão de me dizer, lembre que a música de Tchaikovsky sempre tem um pouco de música de balé. A gente tem que ser capaz de incorporar isso no concerto. Eu lembro do Bozzizio me falando isso. Inclusive com esse tema. Inclusive exatamente quando eu fui tocar esse primeiro tema. Ele disse, precisa ter um caráter de balé. Pense no balé. Né? Como em Mozart a gente pensa sempre na ópera. Né? Que também é cênica. Corretíssimo. E aí, Paulo, das tuas impressões, assim, alguma coisa que tu queiras acrescentar, aquilo que eu falei, que, enfim... É o que eu falei. É o que eu falei no finalzinho da primeira parte da live. Eu sempre tive a sensação de síncopa nesse ritmo. E eu sempre observei como ela aparecia, tanto que quando eu estudei o concerto número 1 e número 2, o Bozzizio, de uma certa forma, me pediu o concerto número 1 e número 2 como exercício, porque ele pediu para eu marcar arcadas e dedilhados, e aí trazer para ele com as minhas marcações, ou seja, ele estava realmente testando a minha maturidade para fazer isso. Né? E quando eu fui marcar o concerto número 1, eu nem tirei o violino, então não vou pegá-lo, mas deixa eu me afastar para mostrar, eu fiz exatamente isso. Si, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, fá. Exatamente para fazer esse ritmo como eu fazia no número 3. Porque independente de ter sido o Bozzizio que marcou, eu sempre comprei a ideia do cima a baixo. Eu sempre achei bonito, eu sempre achei elegante, e eu demorei para ter esse insight de ouvir dizer, pera, isso é uma síncopa. De eu pegar escrever uma semínima, uma mínima e uma semínima, e aí pegar essa mínima e dizer, ok, não é uma mínima, é uma semínima pontuada, mas de qualquer maneira, é uma nota que vem antes da metade do compasso e atravessa a metade do compasso.
Então, por mais que formalmente ela não durou 2 tempos, ela nos traz essa sensação de síncopa. Então eu quero sentir esse arco para baixo. À medida que eu fui tocando e ensinando esse concerto, cada vez mais eu queria essa sensação de síncopa. E aí eu comecei a associar com os outros ritmos, eu comecei a observar. Quando eu marquei o concerto número 1 e olhei esse início, eu digo, bom, eu não tenho nem... Eu preciso escolher como fazer a ornamentação do final do primeiro compasso do solo para que o segundo compasso também comece para cima. Eu escolhi a arcada da ornamentação em função disso. Correto. Então, si, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, fá. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, ré, dó, mi, dó, si. E foi isso que eu fiz. Inclusive, ele termina com esse ritmo de novo, a primeira frase. Param, pam, tacatatara, tacatam, né? Então, quando eu fui tocar isso a primeira vez, e daí eu observei o concerto número 4, o concerto número 5. Inclusive, o concerto número 5, se eu não me engano, eu preciso olhar, eu tenho o DVD aqui com o autógrafo do Kremer, inclusive. Se eu não me engano, o Kremer e o Harnoncourt, naquele DVD belíssimo do concerto número 5, se eu não me engano, o Kremer faz algo assim, lá, mi, dó, lá, mi. Eu acho que ele separa a última nota, o último lá, para fazer esse mi para cima. Se eu não me engano, eu agora tô chutando uma memória, faz muitos anos que eu não assisto esse DVD, eu posso estar enganado, isso está no YouTube, dá até para conferir depois. Mas, em todo caso, temos a pergunta do Danilo, Nicola. Você deve ter lido, né? E você, enfim, você já respondeu ali na primeira parte, mas se quiseres falar alguma coisa a mais, meu querido, esteja à vontade. Vamos ver qualquer pergunta. Então, eu li a pergunta aqui, qual é a forma mais confortável? Eu acho que eu posso dar a minha resposta. E minha resposta vai ser, como eu falei antes, a minha resposta. O que eu acho importante é que cada um busque a sua forma mais confortável, né? Que tem a ver, inclusive, com o físico da pessoa, as qualidades que ela tem ao executar o violino. Às vezes, alguns conseguem fazer acordes com mais facilidade, outros cordas duplas, outros harmônicos artificiais, cada um, enfim, um consegue fazer um legato bom, outro consegue fazer notas repetidas, curtas, picato, sautier, com mais facilidade. Então, tem que ver o que é a sua facilidade, e aí você vai ter mais conforto. Eu toco começando para cima, porque eu começo para cima o primeiro compasso, começo para cima o segundo compasso e começo para cima o terceiro compasso. Aliás, tento fazer a mesma coisa naquele trecho em Dó maior, que é a transição do desenvolvimento para a reexposição. Também, sempre quando possível, eu acho que não é possível o tempo todo, ou pelo menos a gente não faz naturalmente o tempo todo, mas eu tento fazer o primeiro tempo para cima e o segundo tempo para baixo. Eu sempre quis mudar isso, mas eu achei que eu estaria exagerando. E eu vou mudar, eu vou começar a tocar assim. Eu sempre quis mudar esse trecho em Dó maior no final do desenvolvimento, sempre. Porque sempre ficou claro isso para mim. E eu vou pegar a minha parte e vou mudar isso daqui a pouco. Eu acho que por nada, Danilo, imagine. É um campo de experimentações incrível, né? Quer dizer, pegar a partitura, colocar na frente, tocar de um jeito, tocar de outro, tocar de um jeito, tocar de outro. É nada mais saudável do que isso, né? A sua colega Sofia comentou: eu toco para baixo porque não acho natural a preparação física para cima. E já toquei para cima. Exatamente por isso eu digo para os meus alunos, não fiquem esperando. Não fiquem esperando ali.
A gente tem que entrar com o arco já em movimento. Eu acho que fica mais fácil dar esse caráter. Matheus Proust. Fiquei curioso para saber como Nicola executando o primeiro acorde. Como Nicola executaria o primeiro acorde. Mais ou menos arpejado, enfocando mais na nota do baixo ou na aguda. Abraços para os dois. Muito bem, Matheus. Respondendo a sua pergunta, eu não quero perder de vista nunca a melodia dessa primeira proposição temática, que é o Sol agudo, seguido do Ré, seguido do Si. Então, eu vou fazer esse primeiro acorde um tanto arpejado, porque eu não acredito que as três notas devam soar conjuntamente o primeiro tempo todo, não. E eu, com certeza, vou em direção ao Sol, porque eu quero deixar claro que o Sol é a nota melódica desse primeiro tempo do Sol. Ótimo. E um grande abraço. Renata... O Matheus é um grande pesquisador e um maravilhoso violinista, e também um pesquisador de música histórica e, particularmente, agora também da música do período clássico. Então, acho que essa minha fala aqui vai render muitos outros segmentos com o futuro. Legal, legal. A Renata perguntou logo em seguida, nas provas isso interfere, essa condução para o quarto compasso? É aquilo, né, Nicola? Se a gente pegar uma banca preconceituosa, qualquer coisa que a gente faça contrário a eles vai interferir, né? Eu vou citar aquela banca que o professor Baldini falou, né? Se você toca na banca da orquestra do Muti, que são mais tradicionalistas, talvez eles queiram que o candidato toque da maneira tradicional. Se você tocar na banca da orquestra do Abbado, que são, enfim, que nos últimos tempos era uma orquestra muito mais envolvida com pesquisa histórica, né, e com atitudes historicamente inspiradas, talvez outras propostas sejam mais bem recebidas. Então, assim, é sempre uma loteria, quer dizer, de uma certa forma é importante saber para quem se está tocando. Essas palavras não são minhas, são do professor Baldini. É verdade, é verdade, é verdade. Mais alguma coisa, pessoal? Estamos abertos para perguntas. Paulo, aproveitando só que tem essa pausa esperando as perguntas, eu queria dizer que o que a professora Sofia trouxe aqui, que ela toca para baixo no primeiro tempo, e já tocou para cima, e ela se sente mais confortável, eu acho que essa é a resposta certa e ideal para os nossos questionamentos. Então, assim, o importante é o que eu quero comunicar e como vou fazê-lo. E a maneira como vou fazê-lo vai passar também por questões pessoais de conforto técnico, conforto físico. Ela provavelmente consegue falar melhor aquilo que ela quer dizer, e ela fala muito bem. Eu tenho certeza dela para dizer que ela tocou exatamente esse primeiro movimento no concurso dela, eu era banca e ela foi aprovada em primeiro lugar. Então, acho que isso já diz tudo. Isso comprova a eloquência dela, né? Para pegar emprestada a palavra que você já usou várias vezes. Ricardo Antônio Costa pergunta: o que aconselha para quem vai começar a estudar? O que deve se observar de importante primeiramente? Lembrei de uma palavra que você trouxe logo no início da live. E quando a gente vai começar a estudar, a gente está estudando com um professor, né? Em geral. Exatamente. Exatamente. Mas eu vou pegar emprestado as palavras de um outro professor, o Paulo Egídio Lippmann, que seguidamente recomenda não só aos alunos, mas também às pessoas que o seguem no canal Violino Racional. Experimentem escutar uma gravação com a partitura em mãos. Experimentem pegar a figura do todo, porque, em geral, quem vai estudar, um violinista que vai estudar essa peça, ele fica preocupado com nota a nota e perde
a oportunidade de ver a figura do todo, que é muito importante, né? Então, ver as repetições, os contrastes, ver quando cita, quando não cita, quando faz igual, quando faz diferente. Ah, isso já apareceu aqui, olha, isso veio diferente agora. E a gente percebe isso melhor em uma audição. De repente, né, Paulo, eu lembro que você já falou tantas vezes isso, né, quão didático isso é, escutar uma gravação com a partitura na mão. Eu aprendi tanto lá atrás, porque logo que começou aquela enciclopédia Salvati dos grandes compositores, o terceiro disco foi o Concerto de Beethoven, com o Schering, e o meu pai, na mesma semana ou na semana seguinte, conseguiu uma partitura. E aí eu comecei, né, uma redução para piano com a parte solo, né? E eu comecei a acompanhar aquilo. Eu aprendi tanto de leitura de partitura acompanhando aquilo. Eu aprendi tanto, né? E na época, como a gente tinha pouco acesso à informação, a gente valorizava tanto cada informação que a gente conseguia, né? Exato. Cada informação que a gente conseguia. Hoje em dia, se você procurar a partitura no MSLP, né? Hoje em dia é só baixar. É só baixar e decidir começar a ler, começar a ouvir, começar a ouvir, começar a ouvir. Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem, né? O Kennedy é teu aluno, se não me engano, né? Sim, sim. Qual foi sua maior dificuldade em estudar essa peça? Como ele é teu aluno, provavelmente ele está perguntando para você, Nicola. Eu estudei essa peça mais vezes na minha vida, Concerto em Sol Maior. Tive a felicidade de estudar. Eu estudei com dois dos professores que eu estudei, e depois eu voltei a estudar, depois, né, enfim, que já atuava profissionalmente, voltei a estudar por mim mesmo, né? E o que eu diria a respeito da dificuldade? A dificuldade, hoje do momento, do lugar que eu estou, eu acho que a coisa mais difícil é poder dizer o que se quer dizer em termos estilísticos, é entender o que é o discurso do Mozart e como que ele lida, como que ele trabalha as tensões, os dramas, o lirismo no concerto dele. Como que eu posso fazer isso soar dessa maneira para quem escuta? Claro que há dificuldades técnicas do início, né, que eu não citei aqui, e que existe nesse concerto. Por exemplo, os concertos de Mozart são conhecidos por serem concertos muito transparentes em relação ao que se toca, né? Então, por isso são tão pedidos em concurso. Os concertos de Mozart, eles mostram exatamente como está a saúde da sua técnica e como está a qualidade da sua interpretação. Então, eles são difíceis, muito difíceis. O professor Carmo de Los Santos, por exemplo, fala que ele acha os concertos clássicos muito difíceis, tão difíceis quanto os românticos, jamais colocaria em um estágio anterior, por exemplo. Eu concordo plenamente. Eu acho que os concertos antes do romantismo, vou incluir aí os barrocos, né, trazem dificuldades de outras ordens, de outras naturezas. E essas coisas são difíceis. Hoje em dia, o que eu acho mais difícil no concerto de Mozart é justamente saber dizer aquilo que se tem que dizer de uma forma estilisticamente eloquente. Legal. Paulo, fala Diga. um pouquinho aí que eu preciso pegar um copo d'água, que eu estou com a garganta bem seca. Espera aí que eu já venho. Beleza. É engraçado, eu não sei mais dizer qual teria sido a minha maior dificuldade. Renata, violinista. Meu professor diz que é como comer macarronada com roupa branca. Difícil não se sujar. Excelente. Eu adoro essas imagens. Essas imagens muito legais. Nicola, você ouviu ou não? Comentário aqui de uma Renata, violinista. Sim. Meu professor diz que é como comer macarronada com roupa branca. Difícil não se sujar. Por aí. Gostei da figura. Gostei. Gostei da figura. Também gostei da figura. E, assim, eu não vou lembrar agora qual foi a minha maior dificuldade quando eu estudei esse concerto a primeira vez. Eu só quero aproveitar, porque é exatamente desse concerto que a gente está falando, o concerto número 3 de Mozart. Eu acho que você já me ouviu contar essa história, Nicola. Mas o dia que eu conheci o Soler, eu estava com o Roger,
e o Soler estava fazendo uma nova revisão desse concerto. Sim, sim. Lembro dessa história. Aos 65 anos, depois de 25 anos de trabalho na Federal de Pernambuco, foi para Florianópolis para trabalhar 5 anos na UDESC, porque com 70 é aposentadoria compulsória, ou seja, ele foi para trabalhar 5 anos, ganhar mais um dinheirinho e ficar por Florianópolis. Ele podia estar acomodado mentalmente, ele podia dizer, ok, eu já cumpri minha missão nesse país, agora eu vou ficar lá 5 anos brincando de dar aula com um povo diferente. E no dia que eu encontrei o Soler, no dia que eu conheci o Soler, em maio de 1965, eu tinha 15 anos, ele tinha 65 anos. 85. Ele estava fazendo... Desculpa, não entendi. 1985. 85, eu falei 65, né? 1985, eu tinha 15 anos, ele 65 anos. Ele estava fazendo uma nova revisão para esse concerto. Ele tinha comprado uma edição Urtext na última viagem dele para a Espanha, né, que ele ia todo ano por muitos anos, ele passava uma parte do tempo na Espanha, o verão brasileiro ele passava na Espanha, e ele estava fazendo uma nova revisão e ficou comigo e com o Roger bem uns 20 minutos, 25 minutos, mostrando a edição de São Franco, mostrando a edição Urtext, as coisas que ele estava marcando diferentes na Urtext, e dizendo pra gente, o discurso musical evolui, a pesquisa musical evolui, e hoje a gente não pode mais tocar Mozart com a edição que eu usava quando eu tinha a sua idade. Isso há 35 anos, gente. Isso há 35 anos. Um professor que não estava trabalhando na Hans Eisler, do Conservatório de Bruxelas, na Juilliard. Um professor que tinha trabalhado na Federal de Pernambuco e depois na UDESC, na Estadual de Santa Catarina. Eu costumo dizer, e isso não é depreciativo, só trabalhou na periferia do Brasil. Porque a gente sabe que Rio, São Paulo, em primeiro lugar, Minas e Rio Grande do Sul, em segundo, o resto é meio periferia. É meio periferia. Sob o ponto de vista... Eu falei durante o FIMUCA, você não precisa tocar na USESP ou morar em São Paulo para ter uma carreira na qual você se sinta realizado. Né? Mas existe... Nós mesmos temos essa tendência de olhar para o Rio São Paulo como o lugar onde as coisas acontecem. O Soler trabalhou na periferia do Brasil. O que era o Recife em 1960, quando ele chegou lá? E ele manteve essa conexão com o que estava acontecendo. E aos 65 anos, ele estava fazendo uma nova revisão desse concerto. A imagem que eu tenho desse concerto de adolescente é essa. É dessa lição que ele me deu no primeiro dia, que eu nem tinha discernimento, eu nem tinha maturidade para entender o que ele estava me dizendo. Mas até hoje eu acho que eu aprendi tanta coisa com ele. Tanta coisa. Mas até hoje eu penso que o meu maior aprendizado foi no primeiro dia. E isso me traz exatamente... para esse tipo de conversa que você e eu estamos tendo agora. Professores que não atuam no centro cultural do Brasil. Você está morando no Rio de Janeiro agora, mas você é professor em São João del Rei. Eu tive o privilégio já de visitar o teu ambiente de trabalho, de prestar concurso lá. Nós trabalhamos, entre aspas, na periferia, mas nós queremos, com toda a honestidade possível, levar para os nossos alunos a melhor informação possível, porque se o Soler fazia isso numa época que não existia internet, qual a nossa obrigação de nos manter interessados nesse crescimento, em um mínimo de sintonia de compreender o que está acontecendo com o discurso musical? E isso me leva novamente ao encontro do impacto que foi para mim a live do Baldini com a Raquel Aranha. Que foi que, como eu já conversei com você, eu vou comprar um arco barroco. Para minha alegria. Pois é.
A Sofia acabou de escrever, Paulo tem que voltar a São João, não achas, Nicola? Mas eu tô louco para ir, porque eu só fui pro concurso. Eu só fui pro concurso. E como era um concurso, foi um bate-volta louquíssimo. Eu fui sozinho. A próxima vez eu tenho que ir com a Jaque, ficar um bom tempo lá, né? Sabe? Porque nossa, assim, eu quero respirar aquela atmosfera de novo. Então, nós precisamos levar essa mensagem. Essa mensagem não pode ficar restrita aos grandes, a esses para os quais todo mundo olha. Nós temos que estar junto nisso. Fazendo as pessoas entenderem. Você colocou muito bem, Nicola. São João é top demais. Ó o Velino da Depressão. Ó o Velino da Depressão se entregando. São João é top demais. Eles conhecem São João del Rei, pessoal. Isso é uma pista, hein? Quem estará por trás da página de música mais falada do Brasil? Então, isso também me leva diretamente para o que você falou antes. Você disse, você pode começar para baixo, você pode começar para cima, você pode fazer baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. Mas tem que saber por que está fazendo. Não pode ser uma coisa tão aleatória. Ah, eu gostei. Né? E hoje você me trouxe elementos para reforçar o meu sentimento daquilo que eu, de ouvido, estava sentindo, sempre senti com relação ao concerto, à medida que eu fui me relacionando com ele. Né? Então, muito legal tudo isso. Muito legal. Esse concerto tem uma característica interessante, Paulo, que é o fato de praticamente todos os alunos que chegam ao nível técnico dele tocarem ele. Então, você, como violinista, acaba tendo a experiência de escutar uma multitude de interpretações, ou seja, né, de versões desse concerto. Todos os seus colegas estudam esse concerto também, todos os artistas tocam esse concerto. Então, é a chance de escutar uma peça sendo tocada das mais variadas formas possíveis. Eu acho que isso é uma qualidade desse concerto. Com certeza, com certeza. E por outro lado, o fato assim, quando a gente está no ponto de começar a estudá-lo pela primeira vez, a gente já estuda. E isso muitas vezes faz com que a gente carregue uma memória não tão boa. A nossa primeira sensação de tocar Mozart pode ser traumatizante, né? Pode, com certeza. Né? Então a gente precisa muitas vezes limpar essa sensação com o passar do tempo. Limpar uma sensação às vezes não muito boa, porque a primeira vez é tão difícil que a gente acaba tendo que estudar até enjoar, e a gente sabe que quando a gente está saturado a gente enjoa até de Mozart, né? Principalmente quando ainda não tem essa maturidade. Então, como a gente precisa saber lidar com isso, e um dia revisitar o concerto já de posse de uma maturidade e dizer, ok, agora o que eu tenho a dizer diante desse monumento, né? Pessoal, mais perguntas? A gente deixou passar alguma? Não, Paulo, eu acho que nesse momento, enfim, já fomos muito adiante, né? Só deixar aqui, externar aqui a minha vontade de continuar com esse assunto. Eu tenho também um breve estudo, talvez não tão detalhado quanto o do primeiro movimento, mas sobre o segundo e terceiro movimentos desse mesmo concerto, sobre o desenvolvimento melódico dos temas do segundo movimento e do terceiro, que cabem em uma live. E quem sabe eu faça isso no meu novo canal profissional, enfim, ou qualquer coisa assim, né? E eu também tenho muita vontade de poder dar uma aula virtual, assim, que é um modelo novo, que não conhecia e que eu estou travando contato agora nesse momento muito especial da história da humanidade que estamos passando. Eu gostaria de poder atender virtualmente alunos com o seguinte tema: me ajuda a tocar esse bar. Me ajuda? A tocar este bar. Mas aí você está me colocando muita responsa. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, com certeza. E outra coisa, já combinei com você também que eu estou fazendo uma revisão do Viotti 23. Isso aí né? Com certeza. E o dia que eu for fazer a live sobre o Viotti 23,
Eu preciso das tuas opiniões, porque, como eu te falei, é um conceito que eu nunca passei para os alunos. E eu nunca passei. Ô, Bira, que prazer receber uma mensagem sua, Bira, meu querido. Que saudade de você. Saudade de você. E o dia que eu for falar, porque eu vou fatalmente um dia falar sobre esse concerto, assim que eu sinta bem segurança na revisão que eu fiz, e eu vou querer a tua opinião, porque eu já não... Eu nunca ensinei esse concerto. Né? Era uma lacuna na minha preparação pedagógica, o Viotti 23. Então, quando eu for fazer essa live, você também já está convidado para tomar parte, porque a experiência pedagógica é muito importante para falar de um concerto como esse. Né? Com certeza. Muito obrigado. Então tá. Muito feliz, muito honrado pelo seu convite. Cara, a honra foi toda minha. A honra foi toda minha. Olha, e já um monte de gente aí pediu a live do segundo e do terceiro movimento. Acho que a gente... Vamos conversar durante essa semana e vamos agendar. Beleza. O tema é desenvolvimento temático do segundo e terceiro movimento e como interpretá-los. Esse é o tema. Ótimo, ótimo. Vai ser genial. Vai ser genial. Então tá joia. Pessoal, encerrando a live, um prazer, Nicola, meu querido. Sempre um privilégio. Tá bom? Obrigado a todos. Um grande abraço, Paulo. Tá joia. Um abraço, pessoal. Até a próxima.